Tudo bom, pessoal? Deixa eu apresentar aqui uma definição rápida para vocês do que seja filosofia. A filosofia vem da junção de philo, que é amizade ou amor, e sofia, que é sabedoria. Então, filosofia seria amizade ou amor pela sabedoria. Muito simples, né? Bom, tenho certeza que todos vocês já ouviram essa definição em algum momento da vida de vocês. Entretanto, ela está muito errada, mas muito errada mesmo. Pensa num trem errado. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que, apesar de tão comum, essa definição também é tão ruim. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sérgio Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Os dois principais defeitos que uma caracterização ou definição pode ter é ser demasiado ampla e ser demasiado restrita. E a caracterização da filosofia como amor ou amizade pela sabedoria tem, acredite, esses dois defeitos simultaneamente. A gente vai ver agora como isso ocorre. Primeiro vamos considerar o demasiado amplo. Né? Por que essa definição ou caracterização da filosofia é demasiado ampla? Para começo de conversa, uma caracterização é demasiado ampla quando ela inclui coisas que ela não deveria incluir. Então, uma definição de filosofia, por exemplo, vai ser muito ampla quando ela tratar como filósofos, né, coisas ou pessoas, né, que não são de fato filósofos. E essa definição faz isso? Obviamente que sim. E por que ela faz? Bom, ela caracteriza filósofos como amigos da sabedoria, né, ou pessoas que têm amor pela sabedoria. Só tem um problema. Há muitas pessoas que são amigas da sabedoria e que, no entanto, não são filósofos. Pensa, por exemplo, em historiadores, matemáticos ou físicos. Evidentemente que, pelo menos, boa parte dos historiadores são amigos da sabedoria, não é mesmo? Eles têm amizade ou amor pela sabedoria. O mesmo ocorre com boa parte dos físicos, ou dos matemáticos, ou dos literários, né? E por aí vai. Na verdade, se você considerar os marceneiros, boa parte dos marceneiros vão ter amizade ou amor pela sabedoria. Boa parte dos cozinheiros vão ter amizade ou amor pela sabedoria. Há uma variedade muito grande de pessoas que têm amizade ou amor pela sabedoria e que não são filósofos. Mas de acordo com essa definição, então, a gente deveria contar cada uma dessas pessoas como filósofo. Só que, evidentemente, isso é um erro. Então, essa definição ela inclui mais do que ela deveria incluir. Ela é demasiado ampla. A gente diz isso em filosofia afirmando que ser amigo ou ter amor pela sabedoria não é uma condição suficiente para que alguém seja filósofo. Não basta você ser amigo da filosofia para que você se torne um filósofo. Não basta que você seja amigo da sabedoria, né, para que você se torne um filósofo. Né? Isso aí é bastante evidente, a gente pode passar para o segundo ponto. A definição não é apenas muito ampla, ela também é, acredite, muito restrita. O que é uma definição ou caracterização muito restrita? É uma definição ou caracterização que inclui menos do que deveria incluir. Ou seja, vai haver, no caso da filosofia, né, objetos ou pessoas que são filósofos e, portanto, deveriam estar, né, incluídos na definição, mas que são deixados de fora. A definição deixa de incluir alguns objetos que ela deveria incluir. E essa definição de filosofia como amor pela sabedoria, né, o amigo do filósofo como amigo pela sabedoria, falha, amigo da sabedoria, né, de fato comete essa falha? Comete sim. Basta você reparar que nem todo filósofo ele é amigo da sabedoria, nem todo filósofo tem amor pela sabedoria. Muitas pessoas, e isso acontece, viu? Muitas pessoas veem a filosofia como uma mera profissão. Eles nem gostam muito de filosofia, mas são bons naquilo ali, já estão acostumados àquilo ali e trabalham em filosofia, dão aula de filosofia, escrevem artigos de filosofia, às vezes escrevem até livros de filosofia, mas não gostam muito de filosofia, não gostam muito, preferem gastar a tarde deles julgando, sei lá, um videogame ou num piquenique conversando sobre banalidades com os amigos, do que gastar pensando em conhecimento, tentando descobrir verdade sobre o mundo e etc. São pessoas, muitas vezes, que estão se cagando para a sabedoria, mas que são filósofos e até muitas vezes bons filósofos. Veem a filosofia, claro, como uma profissão. Fazem porque são bons naquilo e etc. Ah, Sagi, mas não existe ninguém que vê filosofia como mera profissão e é bom em filosofia. Olha, não é bem assim não.
Pensa, por exemplo, em outras áreas. Pensa na medicina, por exemplo. Você deve concordar comigo que várias pessoas cursam medicina não porque elas amam a medicina, né? Mas por alguma outra razão, às vezes porque ela quer dinheiro, às vezes porque o pai era médico, ou às vezes até inicialmente porque ama a medicina, mas ao longo do curso muda de ideia, mas está tarde demais para desistir. Ah, não vou desistir agora, já estou no 6º período, vou continuar e vou me tornar um médico, sem amar a medicina. É muito comum tudo isso, não é mesmo? E as pessoas se formam, muitas vezes se tornam médicos, alguns vão acabar se tornando bons médicos e, no entanto, não gostam tanto de medicina. Medicina é só uma profissão para elas. Isso também ocorre, você deve concordar, em engenharia e em várias outras áreas. Por que seria diferente com a filosofia? Filosofia não é especial em relação às outras áreas. Se isso acontece na medicina, na engenharia, etc., provavelmente acontece na filosofia também. Não há razão nenhuma pela qual a gente deva pensar que filosofia é especial. Ou melhor, talvez haja uma. Você pode pensar assim, olha só, Serginho, quem faz medicina sem gostar é porque provavelmente tem uma razão ulterior, né? Como, por exemplo, ganhar dinheiro. Ah, eu quero ganhar dinheiro, né? Então, medicina vai me dar um bom emprego, vou fazer medicina e ganhar um bom emprego, porque eu gosto de dinheiro, por exemplo. E com filosofia isso não faz sentido, né? Ninguém vai fazer filosofia sem gostar, sendo que a empregabilidade depois é bem fraca. Seria uma estupidez alguém fazer filosofia sem gostar, tendo empregabilidade fraca depois. Já que vai cursar um curso sem gostar, cursa um curso que vai te dar dinheiro depois, né? Bom, talvez até seja meio estúpido mesmo fazer filosofia sem gostar por causa disso. Só que o fato é que nós somos irracionais mesmo, né? E acredite, qualquer pessoa que já deu aula de filosofia aí numa universidade vai concordar comigo. Quando você entra numa sala, há vários estudantes ali que não gostam de filosofia. Vários estudantes que não gostam de filosofia. Há estudantes que não fazem a mais remota ideia do porquê estão ali. Há estudantes que estão ali achando que filosofia pode ser uma profissão que há uma boa probabilidade de se ocorrer e vão acabar passando aperto, porque o mercado de trabalho de filosofia não é tão bom assim. Se você vai fazer um curso só para ter o diploma, faz um curso que dá emprego melhor, né? É mais inteligente. Mas enfim, o que acontece então? Muitos dos estudantes que estão ali não estão ali porque gostam de filosofia, não. Alguns deles vão acabar sendo bons na área, né? Vão acabar se dando bem em filosofia, conseguindo até se tornar um filósofo muito competente, etc. Mas, no entanto, vão continuar sem gostar da filosofia. Moral da história. Então, há pessoas que veem filosofia como mera profissão, há filósofos que veem filosofia como mera profissão. Eles trabalham com filosofia, eles publicam em filosofia, eles são até bons filósofos, mas não amam a sabedoria, não amam o conhecimento, preferem gastar a tarde deles jogando videogame ou num piquenique conversando sobre banalidades ou tomando uma cervejinha também conversando sobre banalidades e etc., do que pensando sobre a realidade ou adquirindo conhecimento sobre as coisas. Essas pessoas, evidentemente, né, são filósofos, etc., então, a definição que a gente tem de filosofia como amizade pela sabedoria, né, a consequência de que o filósofo é um amigo da sabedoria, ela é muito restrita porque ela deixa de considerar essas pessoas. E no mundo de hoje, nada mais natural do que alguém não gostar muito da sua profissão, não é mesmo? De ver aquilo ali só como profissão, nada mais natural. Em resumo, a gente exprime isso em filosofia dizendo assim que ser amigo da sabedoria ou amar a sabedoria não é uma condição necessária para que alguém seja um filósofo. Ou seja, você pode ser um filósofo mesmo que não ame a sabedoria, mesmo que não seja amigo da sabedoria. Moral da história. A amizade ou amor pela sabedoria não é nem condição necessária, nem condição suficiente para a filosofia, né? Para que alguém seja um filósofo e etc. A definição que a gente viu é, por um lado, muito ampla, porque inclui coisas que não deveria incluir, e por outro, muito restrita, porque deixa de incluir pessoas que deveriam ser inclusas como filósofos. Incluídas ou inclusas? Sei lá, estou ficando meio analfabeto ultimamente, gente. Mas enfim. Então a gente tem aqui uma definição, uma caracterização que tem os dois problemas principais que uma caracterização pode ter e, portanto, ela é muito ruim. Antes de encerrar o vídeo, deixe eu considerar uma objeção que é bem interessante. A objeção é a seguinte: olha, é verdade que a definição ou caracterização de filosofia como amor pela sabedoria ou amizade pela sabedoria tem os problemas que eu apontei. No entanto, a gente deve mesmo esperar que caracterizações fornecidas em contextos introdutórios, como aquela que um professor fornece
para estudantes de ensino médio, ou aquela que um filósofo fornece num livro de introdução à filosofia, ou aquela que a gente fornece em canais do YouTube, etc. Essas definições de contextos onde a gente está fazendo introdução ou divulgação de filosofia, a gente deve mesmo esperar que elas sejam suscetíveis a contra-exemplos, a alguns contra-exemplos. Definição perfeita é um tópico extremamente complexo. Para você conseguir uma definição perfeita, que seja imune a contra-exemplos, você vai ter provavelmente de usar uma linguagem muito precisa, que extrapola o nível de contexto dos introdutórios, né? Você vai ter de fazer filosofia técnica propriamente dita, e isso aí é um assunto diferente, que não é assunto para contextos introdutórios, né? É já assunto para nível avançado. Está correto? Realmente, quando a gente apresenta uma definição de filosofia num contexto introdutório, quando eu apresento aqui em vídeos introdutórios sobre filosofia, etc., a gente sabe que as nossas definições vão ser suscetíveis a alguns contra-exemplos. A gente nem tem intenção de ter uma caracterização perfeita, imune a contra-exemplos. Então está correto. O problema é que essa definição de filosofia como amizade pela sabedoria, ela não é apenas suscetível a contra-exemplos, ela é muito ruim, ela é suscetível a um mundo de contra-exemplos. Isso pode ser ilustrado se você pensar no seguinte: por que a gente quer uma caracterização inicial de alguma área? A gente quer, parte da razão, né, pela qual a gente quer essa caracterização é que a gente quer aprender a distinguir entre quem é filósofo e quem não é, ou quando um texto é de filosofia e quando não é, e por aí vai, né? Então, uma definição, uma caracterização de filosofia deve pelo menos te permitir separar, né, os filósofos dos não filósofos. Em alguns casos, você vai errar, porque a definição não é perfeita, mas ela deve pelo menos te permitir acertar, digamos, na maior parte dos casos, né? O problema é que essa definição, ela nem te permite. Se você adotar ela, você simplesmente vai ser incapaz de distinguir entre filósofos e não filósofos, por exemplo. Quer ver uma coisa? Imagina que você está armado dessa definição. O filósofo é um amigo da sabedoria. Aí você chega no Encontro Nacional de Historiadores. Bom, lá vai ter um monte de gente que é amigo da sabedoria. E qual vai ser a sua conclusão? Ele é filósofo, ela é filósofo, ela é filósofo, ele é filósofo, e por aí vai. E ninguém ali é filósofo, são todos historiadores. Ou imagine que você chega no Encontro Nacional de, sei lá, matemática, de matemáticos, né? Aí você vai chegar lá, vai ter um monte de gente que é amigo da sabedoria. Você vai classificar todas como filósofas, e elas não são filósofas, elas são matemáticas. Ou seja, essa definição vai te... Aquele adolescente lá, sabe aquele adolescente que é mó curioso com tudo, que fica pesquisando as coisas, é o nerd da sala? Às vezes ele nem gosta de filosofia, mas sua definição vai te obrigar a caracterizar ele como filósofo, porque afinal ele é amigo da sabedoria. Ou seja, essa definição ela vai te fazer errar com muita frequência. Não é que você vai errar uma vezinha aqui e outra acolá, você vai errar a todo momento. Ela nem te dá um modo razoavelmente eficiente de distinguir entre filósofos e não filósofos, né? Entre um texto de filosofia também e um texto que não é de filosofia e por aí vai. Então ela é uma definição realmente muito ruim. Mas sabe o que não seria ruim? Bom, não seria ruim se você deixasse aí o seu like nesse vídeo, se você curtisse esse vídeo aqui para ajudar o YouTube a impulsionar o vídeo e se você se inscrevesse no canal. Se você é novo aqui, se inscreve que eu dou tudo quanto é coisa de conteúdo de filosofia. Gosta do tema, então se inscreve aí que esse canal é para você. Isso é tudo que eu tinha para dizer hoje. Espero que tenha ajudado aí a desfazer uma confusão comum, né? A gente é ensinado sobre o que é filosofia frequentemente dessa forma. E com isso eu não quero dizer que a etimologia da palavra filosofia é inútil, que não seja um fato curioso, né, acerca da filosofia, a etimologia da expressão filosofia, etc. Só quero dizer que, no presente caso, fornecer a etimologia dessa palavra não vai dar para a gente uma definição, nem uma caracterização minimamente razoável do que é a filosofia e do que conta como ser uma filósofa, ser um filósofo. Tá, beleza? Enfim, deixe seu like aí. Curte, compartilha, etc. Aquelas bodegas todas, né? E lembre-se que vem muito mais filosofia por aí.